Bom dia! É um prazer estar com você nessa manhã, novamente, estarmos juntos para sermos edificados na palavra de Deus. Como nossos avisos, eu gostaria de avisar para você que não segue o nosso canal aqui no YouTube, que você possa curtir o nosso canal e notificar ali, apertar o sininho para você receber as notificações do decorrer da nossa programação. As nossas lives acontecem de segunda a sábado, às 9h30 da manhã e às 8 da noite aqui no canal da igreja. Lembrando que na quarta noite a gente tem a live do nosso Ministério Verbo da Vida. A nossa live no Instagram acontece de segunda a sexta, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Então, se você ainda não foi na nossa página, vai lá no Instagram, @verbobh. Começa a seguir a gente lá e não perca nenhum conteúdo disponível. Nós também temos na nossa descrição aqui do vídeo o link da conta da igreja, caso você queira transferir os seus dízimos e ofertas. E no decorrer da mensagem vai subir o link para você agendar a sua presença nos cultos presenciais. Como nós estamos com um limite de pessoas, não perca tempo e já agenda lá o seu nomezinho no seu horário do culto, para você poder estar aqui dentro das regras, com máscara e tudo, mas juntos podemos louvar e receber da parte do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre posicionamento. Sabe, queridos, durante a nossa vida cristã, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus, nós aprendemos a renovar a mente, a alinhar os pensamentos, deixar com que a palavra de Deus tome forma na nossa vida e que ela vá desconstruindo a nossa antiga maneira de agir e de reagir, para que possamos começar a nos comportar segundo a nossa nova natureza, a nossa nova realidade em Cristo. Isso nos mostra quão importante é o conhecimento, como ele faz diferença, a importância de se conhecer a Deus. Porque você só vai desfrutar daquilo que você tem informação. Então, você precisa conhecer a Deus para desfrutar da sua nova realidade nele e poder desfrutar dele. Então, nós precisamos conhecê-lo. Mas tão importante, no mesmo grau de importância de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, é você estar posicionado nas verdades que você já conhece. Sabe, querido, posicionamento é uma ação no coração. Posicionamento significa você tomar a atitude, você ter uma ação de atitude e tomar a posição, tomar um partido sobre determinado assunto. Às vezes você está conversando, existem várias vertentes a respeito de um assunto e você decide tomar o partido de uma vertente e se posiciona em cima daquilo. Então é uma ação de tomar a atitude e tomar um partido a respeito de algo. É tomar posição sobre. Tem o sinônimo de estabelecer, permanecer, se fixar. Posicionar. E isso é importante, queridos, e eu quero falar com você nessa manhã. Por quê? Porque durante a nossa vida cristã, a gente tem a tendência, a nossa caminhada, de viver altos e baixos espirituais. Você já reparou que desde a época que você se converteu, se você tem mais tempo de convertido, tem épocas que a gente está fogo puro, está afogueado, fervoroso, vai ganhar o mundo, conta comigo, tô pau para toda obra. E tem época que a gente está mais, não sei, estou bem, estou indo, a vida, está mais desanimado. E a gente vai viver nesse nível. Embora tem épocas que estou lá em cima no fervor, todo fervoroso, empolgado, e época que o fervor já não existe tão mais. Ele não é tão evidente mais, eu não estou tão empolgado, não estou tão fervoroso. E grande parte dessas situações, desses altos e baixos, não está ligado com a falta de conhecimento, com a falta de alimento ou com a falta de revelação sobre Deus. Porque nós, como Igreja Verbo da Vida, nós damos alimentos diários. Nós somos bem alimentados aqui na nossa igreja, temos alimento sólido todos os cultos, temos o canal da nossa igreja que tem ministrações que nos alimentam diariamente. Então nós temos um bom conhecimento, mas às vezes o que falta para acabar com esses altos e baixos é tomar uma posição. Tomar uma atitude no coração de se manter firmado, estabelecido naquilo que a gente já conhece como verdade, naquilo que a gente já sabe que é do caráter de Deus e do que a Bíblia nos ensina a fazer.
No cenário que nós estamos vivendo hoje, como nação e até mesmo como mundo, há tantas más notícias, tanto alarme, tanto medo, a ansiedade querendo tomar conta da população e até mesmo de alguns filhos de Deus. O medo da falta, o medo da crise, o medo do amanhã. Sabe, queridos, é nessas horas que nós devemos tomar uma posição. Devemos ter um posicionamento mediante as verdades que nós temos, diante do conhecimento que nós temos. É nessas horas que nós temos que tomar atitude no coração, de tomar o partido da palavra e ficar estabelecido nele, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Nós não somos negligentes, nós tomamos os cuidados, nós saímos de máscara, passamos o álcool em gel, mas o medo, o pânico não pode nos afetar. Porque nós estamos permanecidos em Deus. E nós precisamos nos posicionar em cima dessa verdade. Por isso nós devemos posicionar o nosso coração, tomar atitude, ter a ação de tomar atitude, de ficar estabelecido na paternidade de Deus, no amor de Deus. Eu gosto muito do que o pastor Marcelo ensina. Quando ele vai falar de Efésios 5:1, ele ensina a respeito, Efésios 5:1 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. E ele vai ensinar porque muitas vezes a gente só se foca no ser imitador de Deus. E isso é muito importante, porque somos seus filhos, mas é como filho amado. Não é só você imitar a Deus, mas é imitar como filho amado. Você precisa se descobrir amado em Deus. Por quê? Você concorda comigo que você não imita quem você não tem admiração. Você não vai imitar alguém que você não convive, que você não tem uma reverência por aquela pessoa ou que você não admira. Tanto é que muito se ensina que os filhos não vão fazer o que os pais falam, mas que os pais fazem. Eles vão seguir o exemplo. Por quê? Porque naquele momento os pais são a maior referência da criança. Eles são a convivência diária da criança e a maior referência que a criança tem. Então, ela vai seguir o comportamento que ela vê dos pais. Então, para imitarmos a Deus, nós precisamos nos conhecer como filhos amados de Deus. E isso é importante, porque se você não conhece a Deus, se você não desfruta do amor de Deus, da bondade, da paternidade de Deus, como você poderá imitá-lo? Como você poderá transmitir ser igual a Ele se você não se sente amado por Ele? E nós precisamos entender que nós somos filhos amados de Deus e se posicionar, permanecer nessa verdade. A Bíblia, em diversas partes das Escrituras, ela traz essa revelação do amor de Deus para conosco e que nós somos filhos do Senhor. Quando Jesus foi batizado, em Lucas 3:22, vai dizer que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba e ouviu-se uma voz dizendo, tu és o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Isso não se estendeu só a Jesus, isso não ficou só em Jesus, se estendeu também à igreja. Quando nós vemos João, o Evangelho de João, em João 1:12 vai dizer que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem filhos de Deus. A todos os quais creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Em 1 João 3:1, vai dizer, vede, quão grande amor tem nos concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Quando Paulo escreve aos Gálatas, em Gálatas 3:26, ele vai dizer, olha, porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Já no capítulo 4, em Efésios 4:7, ele vai dizer, de sorte que não sois mais escravo, mas filho, e se filho, herdeiro com Deus, por Deus. Em Colossenses 1:13, ele vai dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia também mostra a respeito do amor de Deus para conosco. Paulo escreveu aos Efésios, em Efésios 2:4, ele vai dizer, mas Deus que é rico em misericórdia, vede com grande amor no qual nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, ele nos
nos deu vida juntamente com Cristo. Em Romanos 5,8, ele vai dizer que Deus provou o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4,9 vai dizer que nisso se manifestou o amor de Deus por nós, em Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que possamos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos o amado, mas que ele nos amou e entregou o seu Filho pela propiciação dos nossos pecados. Em 1 João 4,19 também vai dizer que nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Sabe, queridos, isso é importante, porque se nós entendermos, se nós nos conhecermos como filhos amados de Deus, nós podemos nos posicionar em cima dessa verdade e dessa realidade dele para nós. E nós vamos poder imitá-lo no nosso procedimento com o próximo, no amor, na bondade, no perdão e na graça. Quando nós nos conhecemos e desfrutamos do amor, da bondade e da graça de Deus, nós podemos imitá-lo no nosso comportamento com o próximo. Não segundo a natureza carnal, mas segundo a essência de sermos filhos amados dele. Nós precisamos ficar estabelecidos, tomar atitude no coração de ficar firmado em cima dessa verdade. Estabelecido, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, não importa o que as circunstâncias estejam dizendo, o que importa é que eu sou amado do meu Pai e ele cuida de mim. Ele é um bom pai, os olhos dele estão sobre mim e ele está comigo. Sabe, querido, nesse tempo de pressão, a gente precisa lembrar que a nossa vida é governada por princípios espirituais. E nós devemos manter o posicionamento em cima dessas verdades. Quando a pressão, a ansiedade, o medo, as circunstâncias quiser dizer para você que vai ter crise, que você vai quebrar ou que vai ter falta, você precisa decidir no seu coração, tomar a atitude de ficar estabelecido no que Salmos 23:1 diz, que ele é o meu pastor e que nada vai me faltar. O Senhor é o meu Pai e nada vai me faltar. Quando você tiver a pressão, quiser colocar nas suas emoções medo do mal, você pode colocar a sua convicção estabelecida, posicionada na verdade de Salmos 91:1, que diz que eu descanso à sombra do Todo-Poderoso. Quando a pressão quiser deixar as suas emoções ansiosas, é a hora de você se posicionar, colocar as suas emoções posicionadas, estabelecidas na verdade de Filipenses 4:6, que diz que você e eu não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma, mas fazer conhecidas as nossas petições a Deus, em súplica e oração, com ações de graça. Quando o medo quiser bater a sua porta, o medo do futuro, do que vai ser do amanhã, o que vai ser do futuro, é hora de você colocar as suas emoções posicionadas na verdade de 1 João 4,18, que diz que no amor não há medo, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo traz tormento e quem teme não está aperfeiçoado no amor. Nós precisamos nos conhecer como filho amado em Deus e ter o posicionamento, tomar o partido dessa verdade e ficar estabelecido que independente do que as pressões, as circunstâncias ou as minhas emoções queiram ditar na minha vida, eu escolho, eu tomo a atitude de ficar firmada, fixada, estabelecida na verdade da palavra, na realidade do amor de Deus e do cuidado de Deus na minha vida, porque um pai cuida do seu filho. O pai sabe cuidar do filho e ele vai cuidar de nós. Por isso nós precisamos estar estabelecidos, posicionados na paternidade de Deus, de sermos um filho amado de Deus. Deus não muda, os olhos dele não deixam de estar sobre nós por causa das circunstâncias. E nós precisamos nos posicionar nessa verdade, que eu sou amada e que eu sou cuidada por Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento. Deus é Deus sobre todas as coisas, acima do que é natural. Existe um Deus que é poderoso e é sobrenatural. Ele é o nosso provedor, ele é o Jeová Jirê e ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós e com isso nós podemos descansar nesse amor. Em 1 João, no capítulo 4 também, no versículo 16, vai dizer assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor.
todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Sabe, queridos, quando você se posiciona na verdade de ser um filho amado, cuidado por Deus, você consegue ter paz para descansar nele. E tão importante quanto você se posicionar, você ficar estabelecido na paternidade, no amor, na bondade de Deus, é você também tomar o partido de se posicionar, tomar o partido de se estabelecer em descansar em Deus. Tomar o partido de confiar em quem é por você, independente das coisas que acontecem à sua volta. Independente do que o natural diz, quando você decide ficar estabelecido na verdade de quem é a seu favor, isso vai te trazer alívio nos momentos de pressão. Você já parou para pensar que às vezes, só às vezes, quando a gente está no meio da pressão, quando a gente está com um problema, seja familiar, seja financeiro, seja em qualquer área, na saúde, e a gente vai orar, vamos investir tempo na nossa oração, geralmente a gente passa a maior parte desse tempo de oração pedindo a Deus para entrar com provisão no meio do nosso problema. E isso não é errado, porque nós temos que fazer as nossas petições conhecidas a Deus. Então nós passamos boa parte do tempo pedindo pelo amor de Deus, entra em meu favor, entra com provisão, entra com escape, me livra dessa, Senhor, entra com a solução, ou me dê sabedoria, discernimento para administrar, me ajuda a sair desse problema. Tudo bem, você está fazendo conhecida a sua petição, mas nós não investimos o mesmo tempo que nós investimos pedindo a Deus para nos socorrer do problema, é investir em nós, em oração, e nos lembrar quem Deus é na nossa vida. A grandeza de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus e a paternidade de Deus sobre nós. Nós passamos mais tempo implorando a Deus um socorro, ao invés de mostrar para as nossas emoções quem é o nosso Pai. Quem está diante de nós. E nós precisamos posicionar o nosso coração em saber que somos um filho amado e cuidado do Senhor, mas descansar a nossa segurança, as nossas emoções, as nossas convicções, que Ele como um Pai, Ele é poderoso para cuidar de nós. Que nós não somos só amados e cuidados, mas nós somos guardados e protegidos pelo, não só o grande eu sou, mas o nosso Pai, que cuida de nós. Nós precisamos nos posicionar, ficar permanecido, estabelecido, em descansar o nosso coração, a nossa segurança, pegar todas as nossas incertezas, o medo, a ansiedade e submeter eles, na verdade, no posicionamento de permanecer descansando, porque eu confio em Deus. Quem confia, descansa, irmãos. Quem confia não anda temeroso. Quem confia sabe quem é por Ele. Às vezes nós deveríamos passar mais tempo lembrando a nós mesmos quem é a nosso favor do que ficar pedindo pelo amor de Deus, entra com provisão e socorro. Você orar pedindo é bíblico, você está fazendo conhecidas as suas petições a Deus, mas você precisa também render ações de graça. Lembrar quem é a seu favor, quem vai à sua frente, quem é o Todo-Poderoso, quem é o seu Pai. Isso vai nos manter calmos e seguros no meio das nossas pressões. Isso é importante, nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Romanos, em Romanos 8:31, ele vai dizer: que dirá nós diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai listar uma série de situações que os cristãos, e até mesmo ele, estava sujeito a viver naquela época, por causa da perseguição, como morte, como perigo, como fome, como espada. E Paulo escreve essas coisas estando preso, estando sob pressão. A qualquer hora ele também podia ser alvo disso, mas ele descansava, ele se permanecia sabendo que ele era amado de Deus e que o amor de Deus era superior a todas essas coisas. Que não importa o que as circunstâncias podiam ditar, o fato de estar permanecido no amor de Deus era mais importante e era superior a qualquer coisa. Por isso ele cumpria com tanta excelência a carreira que lhe foi destinada pelo Senhor. Não porque ele era um super-homem, mas porque ele tinha as emoções, as convicções dele baseadas no amor e na confiança de quem era por ele, independente do que cercava a sua volta. É interessante quando nós falamos disso, porque Salmo 46:10 vai dizer assim: aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado sobre as nações, eu sou exaltado na terra. E por muito tempo, quando eu li esse versículo, eu achava bonito, poético, aquela coisa, mas me trazia à memória, igual quando você vê uma pessoa, ou até uma criança, muito agitada, correndo para lá e para lá, ela está agitada, e aí você fala assim, ei, aquieta aí, menino, quieta aí, fulano. E a pessoa para e senta, ela dá aquela sossegada. A pessoa está muito agitada, andando para lá e para lá, e de repente ela senta e sossega. Não traz essa imagem? Só que não é disso que o texto está falando, porque muitas vezes você pode sentar por fora, mas por dentro está aflito, por dentro está temeroso, por dentro está angustiado, está preocupado. Então não adianta você ter uma posição externa, se por dentro você está desesperado. O texto está falando, o que o texto traz é um pouquinho mais profundo. Essa palavra aqueitai-vos, ela vem da origem, da raiz hebraica de rafar, ou rapar. Ela significa mergulhar, afundar, deixar cair. O que o texto está sugerindo é que, quando que o Senhor fala, mergulhe em mim, se permita cair em mim, e você vai ver que eu sou Deus. E você vai conhecer que eu sou Deus sobre todas as coisas. Quando eu lembro dessa expressão, quando eu tenho o entendimento dessa palavra, eu me lembrei do filme do 007 Skyfall. Se você gosta de filme de ação e já viu, lá em casa eu sou quase obrigada a ter que ver todos os filmes de ação, porque o Tiago, se juntar o Tiago, meus 2 irmãos e o meu pai, é um problema danado, que só dá tiro, guerra, bomba, explosão, a gente não vê outra coisa. Mas por ver muito filme com ele e com meu pai também, quando eu estou na minha cidade, o filme começa com o 007, ele está perseguindo um criminoso. E ele está em cima de um trem. E naquela perseguição, aquela coisa de filme, né, irmãos? Aquela mentirada de filme, aquela correria, ele correndo e tal, de repente ele é baleado. E quando ele é baleado, ele cai na água. Eu não sei se era um rio, se era um lago, mas era algo com muita água, irmãos. Ele cai sobre aquela água e começa a afundar. E à medida que ele afunda, ele para de ouvir o que está acontecendo na superfície. Ele não ouve mais os barulhos do helicóptero, ele não ouve mais o barulho do trem, ele não ouve mais nada, porque ele está afundando na água. A água não permite, quanto mais ele afunda na água, ele não tem o discernimento do que está acontecendo lá fora. Ele fica imergido naquela água. E isso me mostra o que o texto está querendo dizer. De você, quanto mais você fica imergido em Deus, você afunda nele, você se permite cair na revelação de quem Deus é e no amor dele para a sua vida, menos consciência da pressão, das circunstâncias, das coisas naturais, aquilo que quer te afligir no natural você terá, porque a sua consciência de Deus será muito maior. Você estará seguro em saber quem é por você. Quanto mais você se afunda, você mergulha em Deus, você se permite cair nele, mais consciência de que Ele é Deus na sua vida você vai ter. E com isso você terá menos consciência dos seus problemas, do que está acontecendo ao seu redor. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu li a história de um casal e eu quero trazer para você, porque essa história me impactou muito, dentro desse contexto de mergulhar. É um casal de médicos brasileiros. Eu não sei se hoje eles ainda são um casal, porque isso aconteceu em 2004, então muito tempo passou até lá. É um casal de médico que eles são mergulhadores, eles tinham como hobby mergulhar. E eles foram passar o final de ano na Tailândia. E eu quero ler o relato para vocês. Um dia, após o Natal de 2004, o mundo assistiu uma das maiores catástrofes da história. Uma sequência de ondas gigantes arrasou a costa de países da Ásia e da África, matando mais de 300 mil pessoas. Enquanto os tsunamis varriam cidades, um casal de brasileiro mergulhava 2 horas da costa no sul da Tailândia. Karina e Isaac Schwark, não sei, o povo fala que o meu nome é difícil, gente, mas o sobrenome do povo aqui também não é fácil, não. Foram salvos por estar no lugar mais improvável, debaixo d'água. Aí o repórter pergunta para eles: vocês são mergulhadores há 17 anos. Era a primeira viagem de vocês à Tailândia? Karina responde: essa viagem era o sonho de Isaac. Mergulhar é o nosso principal hobby. Então, a gente vai se revezando em sonhos. Nós viajamos em dezembro de 2004 para mergulhar e conhecer as praias do Sudeste Asiático. Uma série de coincidências salvou as nossas vidas, porque o hotel onde ficaríamos hospedados inicialmente ficou totalmente devastado pelo tsunami. Então o repórter perguntou: por que vocês foram salvos por um mergulho?
O Isaac disse: houve um atraso de meia hora no início do nosso mergulho. É raro as operadoras de mergulho atrasarem, mas aconteceu. Esse atraso fez com que nós não estivéssemos na superfície, na ilha de Maia, no momento do tsunami. Na ilha, as pessoas morreram e parte do nosso hotel ficou completamente destruído. Quando os tsunamis aconteceu, nós estávamos a 23 metros de profundidade. Karina relata: nós não vimos o tsunami, apenas sentimos algumas consequências. Eu não vou ler a reportagem inteira, mas no decorrer da reportagem ela explica que por eles estarem em alta profundidade, a 23 metros, eles foram protegidos por uma baia. Eu não sei exatamente como funciona essa questão do oceano, mas eles foram protegidos por essa baia. E quando eles voltaram para a superfície, eles já não encontraram mais o barco. Estava tudo destruído, a sujeira, aquela lama da destruição, dos estilhaços de caos, muita gente morta, eles só viram caos e destruição. O que eu quero trazer com você com essa história? Parece aquela coisa de filme, né? Aquela coisa maravilhosa. Mas que pelo fato deles estarem mergulhados em alta profundidade, eles foram livrados do caos. O fato deles estarem em alto mar, fazendo mergulho em alta profundidade, eles foram livres da morte e do tsunami, da destruição que o tsunami trouxe. O que eu aprendo com isso? Que quanto mais eu estou firmado em Deus, quanto mais eu mergulho em Deus e eu me deixo cair, eu coloco a atitude no coração de permanecer estabelecida, me deixando cair na verdade de quem Deus é, do seu amor, da sua natureza e do seu cuidado sobre a minha vida, mais eu tenho paz que excede todo o entendimento. Mais eu descanso e menos dano eu posso ter. Por quê? Porque eu tenho a certeza de quem é por mim. Nós somos um filho amado de Deus, mas nós também somos guardados e protegidos por Ele. E nós precisamos descansar as nossas emoções, as nossas convicções, a nossa mente, na certeza de que Ele é um bom Pai e Ele é Deus nas nossas vidas. Nós precisamos, nesse tempo, confiar e descansar, simplesmente aquietar e mergulhar em profundidade tamanha em Deus, ao ponto de não só perder a noção das coisas que estão à nossa volta no natural, mas poder sermos livrados de danos ou qualquer outra coisa. Nós precisamos tomar o posicionamento, tomar uma atitude no coração de não ser só conhecedor, mas tomar a atitude de permanecer confiando, descansando em Deus, independente daquilo que nos cerca. É uma escolha, é uma atitude no coração, de pegar aquilo que eu e você já conhecemos como verdade e trazer fixadamente, permanente, estabelecido no nosso coração, na nossa confiança, nas nossas emoções. Que nós possamos, nesse tempo, nos aquietar e saber que Ele é Deus. Quanto mais mergulhado você estiver nele, na paternidade nele, no amor dele, mais você vai ver que Ele é Deus a seu favor. Ele cuida de nós, Ele vai à nossa frente, Ele é por nós. Deus não nos deixa desamparado. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. E com isso, nessa manhã, eu quero incentivar você a investir mais tempo engrandecendo a Deus nos seus momentos de oração. No meio dos conflitos, dos questionamentos, da crise, peça a Deus também, faça suas petições conhecidas, mas coloque as suas emoções, coloque a pressão subjugada na confiança, na certeza de que Ele é por você e Ele não vai te deixar desamparado. Que Ele é seu Pai. Invista a sua leitura, o seu tempo em ler em 1 João capítulo 4. É um capítulo que vai falar muito sobre o amor de Deus. Leia, medite nele e invista seu tempo de oração para se lembrar de quem é o seu Pai, da grandeza de Deus, dos atributos de Deus, da natureza de Deus. E isso vai te dar paz para você descansar, independente das circunstâncias. Você se aquietar, se encher dele, se permitir cair, mergulhar nele, ao ponto de viver dias gloriosos, ao ponto de não se focar mais no que é natural, mas se focar na bondade, no amor e na certeza de que você é amado por Deus. Seja abençoados na prática dessa palavra.